Descreva o processo de trabalho do animador, desde o storyboard até a arte final. Basicamente, vamos chamar do realizador, não vamos chamar necessariamente do animador. O storyboard, a gente tem a ideia, tem o argumento. O storyboard seria o roteiro. O roteiro da animação precisa ser desenhado, porque só aí nós vamos perceber se as gags vão funcionar, se as composições estão adequadas e assim por diante. A partir do storyboard, nós temos a primeira fase, que é a de animação propriamente dita, onde são desenhados os layouts, ou seja, são desenhados os pontos chaves, as posições principais, não necessariamente todos os desenhos fundamentais para a animação. Numa segunda fase, quando a gente vê que os pontos principais já estão determinados, nós fazemos o que a gente chama de intercalação ou intervalação. É quando um desenhista vai fazer os desenhos intermediários para se completar este movimento. Uma vez prontos esses desenhos intermediários, nós fazemos uma filmagem desses desenhos, assistimos, que é chamado de pencil test, ou teste do lápis, e uma vez que está tudo aprovado, então passa para a fase de finalização da animação, que é o clean-up. São desenhistas que vão passar limpo esse desenho, levando o personagem para um traço exatamente igual ao seu formato original. Terminado toda essa parte, que é a parte de animação, a gente vem para a parte de arte final, como a gente diz. Hoje nós escaneamos, esses desenhos passam para dentro do computador e a partir daí são pintados um a um, cada pedacinho de cor, cada elemento de cor. E aí a gente tem praticamente a animação pronta, a animação para projetar. Depois tem toda a parte de som, tem toda a parte de marcação de som, toda a parte de vocalização, que acontece paralelo a todo esse processo. Então pergunta. Quais são os programas mais utilizados na construção das animações? Olha, todo mundo muitas vezes me pergunta qual é o melhor programa para fazer animação. E eu acho que a única resposta que eu posso dar é que o melhor programa é aquele que você souber usar bem. Existem uma infinidade de programas. Por exemplo, para fazer animação tridimensional, a gente tem o Softimage e a gente tem o Maya, a gente tem o Cinema 4D, a gente tem o Lightwave, a gente tem 3D Max, tem uma barbaridade de programas. Os dois mais conhecidos, mais usados pela indústria no mundo inteiro são, sem dúvida nenhuma, o Maya e o SGI, que é o Softimage. Os dois programas têm pequenas diferenças. Enquanto o Maya é um programa fabuloso pelo ponto de vista da construção da textura, etc., o SGI tem uma possibilidade de animação muito mais amigável com o animador. Mas os dois estão no mesmo patamar. O próprio cinema 4D, o cinema 4D, como a gente chama aqui, ele trabalha igual aos outros. Só que como ele não é um programa muito utilizado na indústria, as pessoas nunca muito citam, e o mesmo Lightwave. Mas não importa que programa se souber usar, esses programas são perfeitos. Para a animação bidimensional, o uso do computador está na fase de colorização e finalização. E aí a gente tem o Toon Boom, que é um programa canadense novo, espetacular pelo ponto de vista da qualidade da imagem. Ele trabalha com desenho vetorial. A gente tem o Toons, a gente tem o Flipbook, o Digicel Flipbook,
que é um programa usado para fazer séries, usa muitas séries de televisão, aquela série do Gasparzinho, em desenho animado, a nova série do Gasparzinho, foi inventado por ele. Esse é um programa que eu uso, inclusive, que a grande parte dos produtores de animação no Brasil estão usando. E esse programa é sempre um suporte, é um apoio ao animador. Ele não faz a animação. Qual é o maior estúdio nacional e o maior internacional de animação, sob o seu ponto de vista? Olha, internacional a gente tem aí Pixar, Disney. Disney e Pixar hoje são o mesmo estúdio. DreamWorks, Blue Sky, são os que estão fazendo os longas-metragens de animação. A gente tem no Brasil, a gente não tem uma produção de longa-metragem neste nível. O que a gente tem são iniciativas individuais, como o Clóvis Vieira, que fez o Cassiopeia. A gente tem o estúdio do Maurício de Souza, que faz o Mônica, ou revistinhas tal, ou a gente vê as séries, ele andou fazendo séries para home video, de gibi vídeo, e um longa-metragem. Aí você vê o Paulo Munhoz fazendo no Rio de Janeiro alguns longas, o pessoal do Núcleo de Animação de Campinas está produzindo um longa-metragem agora, o Garoto Cósmico do Ale Abreu, Paulo Munhoz está com um novo filme, fez o Brichos do ano passado, está, se não me engano, com a Rebordosa esse ano. A gente não tem um estúdio no Brasil. Os estúdios basicamente estão preparados para produzir publicidade, eles não estão preparados para produzir longa-metragem. E hoje o computador permite, tanto no 2D quanto no 3D, que você faça a animação sem ter a necessidade de um grande espaço. Todo mundo trabalha em casa e centraliza tudo num pequeno escritório, que é mais ou menos o formato que a gente tem usado e desenvolvido no Brasil. Você poderia falar sobre as principais diferenças entre o processo e o resultado do trabalho de animação em 2D e em 3D? Olha, são duas coisas claramente diferentes. Seria comparar a Branca de Neve com Shrek, né? Quer dizer, são formas diferentes. Os dois trabalhos são completamente diferentes. O 3D exige menos necessidade de desenho, enquanto o 2D exige só desenho. Repare que eu falei menos quantidade de desenho. Eu não falei que o 3D eliminou completamente a necessidade do uso de desenho no processo de produção, mas você não desenha mais, você não precisa mais desenhar tanto que hoje estão surgindo muito mais animadores que são cada vez menos desenhistas. O desenho é fundamental na animação, mas não necessariamente você precisa desenhar para fazer animação, porque você pode fazer animação com boneco, você pode fazer, por exemplo, Fuga das Galinhas. Você vê lá, são galinhas, são personagens de resina e de espuma de látex que não precisa desenhar, basta movimentar. Então, a diferença são as técnicas, a forma como vai se obter o movimento. Eu acho que na tela a diferença é clara. Na produção, a diferença é o número de gente e o trabalho que isso demanda.